Graça e paz, amado, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, príncipes e princesas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, corra linda de Deus. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25. É isso mesmo? 27, oh meu Deus, 27, aleluia. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada e oração por você e sua família. Maravilha, lá no capítulo 27 nós vamos estar lendo os versículos 21 e 24. Mas quero te agradecer você que tem compartilhado, você que tem dado um joinha, um likezinho para nós, um gostei, né? E também feito comentário, pedido de oração. Você que se inscreveu no canal, estou orando por você, amém? Mas você que ainda não se inscreveu, me ajuda aí, gente. Me ajuda aí, gente. É só correr lá e clicar nas letrinhas em azuis, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, é automático. E você não precisa preencher nada, ok? Vamos lá. Está escrito assim, lá em Atos dos Apóstolos 27, versículo de número 21 e 24. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Versículo 24, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Você está vendo que está numa navegação aqui, né? Eles partiram lá, agora Paulo, como prisioneiro, está a caminho de Roma. Então essa viagem é uma viagem para Roma, mas eles entram num navio, né? Ali, cujo alguns presos estão com Paulo, inclusive havia um comandante ali, um centurião chamado Júlio, que tratava Paulo muito bem, né? Com respeito, com brandura. E estava também, versículo 2 diz: então embarcando nós em um navio adramitino, quer dizer, de Adramito, né? Partimos navegando em lugares das costas da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Aristarco era um companheiro de Paulo desde Éfeso, né? O acompanhava, e mesmo Paulo estando preso, ele vai nessa navegação acompanhando Paulo, tá bom? Então, por exemplo, Adrimito, onde eu disse, é uma cidade de Mísia, tá? Então, essa viagem a Roma está acompanhado desse companheiro aí, Aristarco. Mas veja só que eles vão navegando ali por Chipre, né? E os ventos eram contrários, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, lá o versículo 5 está dizendo isso, e achando ali um centurião, um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Então, eles foram no navio provisoriamente até encontrar um navio mesmo maior, né, que fosse para a Itália, aguentasse uma viagem mais longa. E assim sucedeu. Então, versículo de número 7, como por muitos dias navegamos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Sinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando-a dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então, olha só, e passando muito tempo, tendo já perigosa navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo o admoesta, dizendo-lhe: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Paulo está advertindo no versos 10, a partir do verso 10. Embora nós lemos o verso 21, né? Porque lá que ele lembra isso. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre, né? Quer dizer, o dono do navio,
do que o que dizia Paulo. Quer dizer, não quis ouvir. E estava percebendo, sentindo de Deus que seria, sendo revelado por Deus, que seria perda da carga, prejuízos e até o navio se perderia, até correria um risco de morte, né? Suas vidas sendo arriscadas, quer dizer, um risco de morte. Então, veja só, mas continuaram a navegação, tá? Aí encontram, a partir do versículo 13, uma tempestade. Agora o negócio ficou feio. O céu não se via de dia, tá? Porque as nuvens em tempestade caindo, e não, nuvens negras, não conseguia ver o céu, e nem à noite se via a lua e nem as estrelas. Então o negócio ficou feio. Diz aqui o versículo 13: soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Então, levantando as velas, foram de muito perto corteando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, ou seja, leste-nordeste. Então esse vento bateu forte, o negócio agora começou a ficar feio, empurrando eles para alto mar. Porque aquele tempo, né, a navegação era a base de vela, né? Então agora a coisa vai ficar feia. Já está tudo escuro, o vento comendo forte, tempestade, sem ver. Foram 14 dias de sofrimento que o navio começou a vazar, entrar água, porque começa a sofrer os danos da tempestade, da batida das ondas, né? Então, gente, isso não é diferente na vida da gente. Às vezes nós enfrentamos tempestade a ponto de ver que a nossa vida, nós estamos correndo risco de morte, risco de morrer espiritualmente, risco de perdas, né? Foi o que aconteceu com eles. O navio começou a afundar, entrar água, então tira água, todo um trabalho. Eles ficaram 14 dias trabalhando, tirando água, entrando água, o negócio ficou feio, né? Feio, e tiveram que lançar fora os pesos, os baús, as joias, as riquezas que estavam ali sendo transportadas, né? E tantas coisas, perfumaria, perfumes, todas as coisas de valor tiveram que jogar fora. Por quê? Para tornar o navio mais leve sobre as ondas, para que ele não afundasse. Então, e constantemente um trabalho, todos eles sem comer, 14 dias, porque não tinha nem tempo para parar para comer, todos empenhados. Às vezes acontece isso, né? E a família da gente fica todo mundo empenhado em um problema que está sucumbindo, fazendo afundar, às vezes uma enfermidade, um diagnóstico aí do médico, né? Trágico, sendo um diagnóstico trágico, às vezes de um médico, de um laboratório, de um exame que foi feito, e a pessoa parece que, né, ela está afundando e não vê solução. Chega a ponto Paulo dizer isso aqui, ó, né, que foi-se a esperança deles, tá? Então o negócio fica feio. Aqui o versículo de número 20: não aparecendo havia há muitos dias nem sol nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Meu amigo. Às vezes você está vivendo uma situação dessa no seu casamento, às vezes com um filho seu, com uma filha sua, às vezes a sua empresa, não, uma falência, às vezes um desemprego, às vezes, como eu disse, né, um risco de morte, um diagnóstico terrível. Quem sabe está acontecendo isso com você. Mas eu aprendo lições aqui. Havendo há muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido. É o versículo que nós lemos, justamente o 21. Tendo ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perda. Tem gente que não adianta, você aconselha, né? Ele quer provar, ele quer ver se é mesmo verdade aquilo que você está falando. Paulo advertiu lá: vamos passar o inverno aqui, vamos ficar por aqui. Não é tempo de navegar, tempo de final de setembro, princípio de outubro, não é tempo de navegação. Quem navega sabe, né? E Paulo rodava aquilo tudo, conhecia aquilo tudo, estava sempre nos portos, sempre, né,
navegando. Então, ele bem conhecia, tinha experiência, ele fez 3 viagens ao mundo. Então ele tinha conhecimento, ele está falando ali, gente, não vamos porque vai ser danoso, vai ter perda, podemos perder até o navio e até correr risco de morte. Mas não quiseram dar ouvido, né? Não quiseram dar ouvido. Embora, né, ele era um homem de Deus, sabiam ali de testemunhos acerca da vida dele, mas é aquele caso. Você está sempre advertindo, pregando a palavra na internet. A gente está sempre advertindo, pregando a palavra no rádio, né, nos rádios, né, nas programações. Estamos pregando a palavra nas TVs, nos canais de televisão, mas mesmo assim as pessoas não dão ouvido. Elas estão indo para um abismo, estão indo para uma perdição, para uma condenação da sua vida, né? Mas preferem morrer. E a pior morte é a segunda morte, que a Bíblia diz que a primeira é a morte física, a segunda é a morte eterna. Essa que é a pior de todas. Então nós estamos enfrentando aqui, vendo e aprendendo aqui que a situação está trágica, está terrível, né? Veja só, 3 meses depois que partiram, agora eles pegam essa tempestade aí de 14 dias e aonde a esperança se foi, tá? O negócio agora ficou feio, meu amado, feio. É onde nós lemos aqui o versículo 24 também, dizendo Paulo, não temas. Olha só, primeiro ele disse aqui no versículo 22, que nós não lemos o 21, né, mas o 22 em diante diz assim, mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Quer dizer, Paulo está intercedendo, orando pela situação, estão lutando, fazendo de tudo com as suas mãos ali, né? Você vê que eles não tinham alimentado ainda, 14 dias sem comer, sem poder fazer uma refeição. A luta com aquele navio que podia sucumbir, afundar e as suas vidas serem ceifadas, né? Mas ele está ali orando, está intercedendo e à noite o anjo do Senhor visita para dizer a ele, levar as boas novas, que Deus ouviu a sua oração. E não só ele seria poupado, mas todos os que tivessem com ele naquele navio, que eram 276 almas, 276 pessoas, entre prisioneiros, né, soldados, tripulantes. Então vamos lá, capitão, e assim vai. Gente, quando a gente intercede, olha o poder da oração. Eu aprendo aqui. Poder da intercessão. Paulo não ora só por si, mas ora também por todos ali. E Deus agora traz uma boa notícia de que Paulo ia se apresentar. O navio ia perder, toda a carga se perdeu, ia perder como perdeu. E o navio ia ser destruído, mas a vida dele seria um salvo. É interessante que depois de tudo que acontece, agora o navio, quando está, né, eles jogam lá a âncora para ver e chegam ali a medir 20 braças, depois de um tempo jogaram de novo, agora 15 braças. Então, mesmo sem ver, por causa da tempestade, a chuva torrencial, né, uma negridão até em pleno meio-dia por causa das nuvens negras envolvendo eles, e sem ver qual a direção que estava, começaram a perceber que o navio estava sendo levado agora sim para a costa, agora sim para a beirada, mas temiam ir contra a rocha e serem despedaçados as suas vidas ali. Mas Paulo já tinha advertido isso e acabaram então dando num lugar aonde dois oceanos batiam ali, se encontravam, e assim foi chocando, batendo contra a proa do barco, de maneira que foi destruindo tudo, né? E aqueles marinheiros agora começaram a querer descer um barco salva-vida. Paulo advertiu, quem sair desse barco, né, tentar salvar a sua vida vai morrer, eu não garanto que viverá.
Então, os soldados cortaram lá para que os marinheiros não descessem, o barco caiu na água, foi-se embora pela tempestade, pelas ondas fortes que batiam, né? E agora estavam torcendo para amanhecer o dia e os soldados pensaram o seguinte: vamos matar todos os prisioneiros, porque eles eram responsáveis com a vida deles. Se um preso fugisse, eles tinham que pagar com a própria vida. Tá? É por isso que a razão, lembra quando Paulo teve preso com Silas, lá em Atos 9, Atos, acho que me fugiu agora, é o 9 mesmo, que houve um terremoto, as cadeias de Paulo e de Silas caíram, né? E todas as prisões se abriram. O que o carcereiro fez? Pegou a espada para se matar, porque ele sabia que ele ia pagar com a própria vida e até debaixo de tortura. Mas Paulo gritou: não faças tal coisa, porque todos nós estamos aqui. Então veja só, então quiseram matar, mas o centurião chamado Júlio, querendo poupar a vida de Paulo, disse: não vamos fazer isso não, jamais. Quem puder e souber nadar, pule no mar e vá em direção à terra. Quem não souber, que pegue em pedaço de tábuas, pedaço do navio, né, de madeira do navio, para se salvar